Então vamos falar mais um pouco. Então, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, mais uma noite, mais um dia que passou. Nós estamos sempre os agradecendo pelo dia, pela noite, pelo sol, pela chuva. Nós agradecemos por tudo que Deus nos deu. Nós damos valor em tudo. Então, pedimos também que nós possamos ajudar os bons espíritos, porque eles sempre têm hora marcada e o desejo deles é que nós melhoramos. A única coisa que eles querem de nós é só melhora. E nós estamos aqui para melhorar. Com fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos melhorar. Melhorar, que eu digo, é espiritualmente. A gente não está falando de matéria, está falando de espiritualmente. Então, nós pedimos ao bom Espírito que nós melhore e que nós possamos ajudar. E aí, os irmãos desencarnados que quiser participar com nós estamos aqui com muita fé e com muita esperança. A fé, a esperança, a nossa melhoria. Então, um irmão vai ler uma parte do Evangelho, de um outro livro que os bons espíritos sempre está escrevendo para nós, e nós vamos em fé. A paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Que assim Assim seja. seja. Então, boa noite mais uma vez, né? Cheguei quase que nós nem fizemos aquelas conversas preliminares, né? Aliás, fizeram, né? Mas eu não participei. E estava precisando de conversar. Eu estava até pensando eu tinha que ligar para o Odilon, perguntar como é que foi, e aí desse final, depois terminar. Tá certo. Então, aí nosso estudo de hoje, né? Estamos vendo o homem integral, uma questão sobre a morte. Nós começamos na semana passada, a morte e seu problema, capítulo 36, não na parte, o futuro do homem. Terminamos meditação e ação e entramos na questão da morte. E fizemos esse quadro aqui, né? Foi sobre o medo, o mistério que envolve a morte, né? No passado, e que nós tínhamos muito medo e criava mitos em cima disso aí, né? Tem até a história aqui da Grécia, que a pessoa que morria tinha que atravessar um lago, e o barqueiro que era encarregado de conduzi-lo até a outra margem do Rio da Vida, e daí tinha que pagar o barqueiro, eles colocavam uma moeda de ouro nos dentes do defunto. Do defunto, é? Para pagar o barqueiro. Meu Deus. Então, isso aí tem explicação psicológica, né? Mais assim, né? Que nós não vamos discutir, até porque eu nem sei também, não estudei a respeito, né? Mas ela tem uma simbologia à parte, que é o estudo da psicologia também. E aí nós fomos para esse quadro aqui, que o São Maurício até leu e começou a comentar. Aí daí o nosso horário já estava avançado e nós não concluímos. Se o senhor quiser comentar ainda, ou então a gente passa para frente, o senhor que sabe. Acho que nós podemos reler, né? Porque não foi praticamente não foi comentado, mas quase só lido. E como é tem tempo, vamos fazer uma leitura de novo, né? Tá. Então eu vou reler ele aqui, então. Modernamente, repetindo o embalsamamento que se notabilizaram os egípcios nas casas dos mortos, busca-se embelezar os defuntos para que deem a impressão de vida, de bem-estar, assim, liberando os vivos dos temores e das reminiscências amargas. Todavia, por mais que mascare a verdade, chega o momento em que todos enfrentam, sem escapismo, convidados a vivenciá-la, né? Todos nós vamos chegar lá, não tem como fugir dela, né? A morte é um fenômeno íncito
da vida, que não pode ser desconsiderado. Neuroses, psicoses graves se estabelecem no indivíduo em razão do medo da morte. Paradoxalmente, nas expressões maníaco-depressivas, levando o paciente a suicidar-se ante o temor de aguardar. Numa análise psicológica profunda, o homem teme a morte porque receia a vida. Transfere inconscientemente o pavor da existência física para o da destruição ou transformação dos implementos que a constituem. Acostumado a evadir-se das responsabilidades mediante os mecanismos desculpistas, o inexorável acontecimento da morte se lhe torna um desafio que gostaria de não defrontar, por consciência está de culpa, passando a detestar esse enfrentamento. Para fugir, mergulhar na embriaguez dos sentidos consumidores e das emoções perturbadoras, abreviando o tempo pelo desgaste das energias mantenedoras do corpo físico. Então, aqui a gente viu que essa questão do embelezamento, né? Primeiro, embeleza as pessoas quando morrem, para não ficar tão gravado, a questão do medo da morte, né? Se achar aquela pessoa que desencarnou bonitinha, parece que já vai talvez abrandar, né? Esse medo que se tem da morte. Se deixasse a pessoa, imaginemos a forma que morre, que a pessoa, quando ele desencarna, às vezes ele está mal vestido, ou às vezes com a postura dos olhos, da boca mal feita. Quando se prepara, né, a pessoa cuida bem. Hoje mesmo usa muito isso, né? Então vai lá pro funerário, e lá eles fazem todo um trabalho de embelezamento, né, da pessoa, para ele ficar bem, com uma boa aparência, para despertar menos essa questão do horror da morte. E aqui ela fala também que o fenômeno da morte é a questão que não tem como não ser considerada, né? Porque a morte do corpo, por exemplo, que é mais certo que eu tenho que desencarnar do que eu consigo ganhar na loteria, por exemplo. E a pessoa acha fácil, a pessoa acha bem provável que vai ganhar na Mega Sena, e não lembra que é bem provável que vai desencarnar, né? E o desencarne é muito mais ainda, porque é uma condição, uma coisa que tem de acontecer, né? É um estado que vai passar. Então, o desencarne não tem como fugir disso, né? Mas eu fico pensando assim, quando nós aprendemos, não é aprender só por ter conhecimento, não, mas por assimilar mesmo essa ideia, assimilar dentro de nós a ideia que a morte não existe, que nós continuaremos vivos, tal qual estamos, né? Ou melhorar, ou de forma melhorada, porque a gente vai de tal forma, ou então a gente pode ir de forma melhorada, né? Porque os sentimentos são mais, a nossa inteligência lá, ela flui melhor, né? Os nossos instintos, os nossos órgãos do sentido flui muito melhor depois do desencarnado. Então, quando nós compenetrarmos que a morte não existe, que é uma continuidade, a gente vai temer menos a morte. Talvez nós tememos ainda, porque nós até comentamos antes sobre isso, que nós temos um instinto de conservação, né? Eu acho que esse instinto de conservação nos proporciona talvez esse medo da morte, que nos ajuda isso. E também, nem só o instinto de conservação, mas talvez principalmente o desconhecimento. Como nós faltamos muito desconhecimento,
e a gente acaba temendo esse momento do desencarne. Somente isso. A morte. Então, embalsamento começou lá os egípcios, né? Que faziam, embalsamavam os corpos para conservar aquela aparência, né? Para ele não sofrer a destruição, né? Pelos vermes e tudo mais. E hoje até tem alguns filmes que ilustram isso aí, né? Pessoas que são profissionais, maquia, penteia, né? Bota uma roupa bonita no defunto para que fique mais apresentável e tenha aquela aparência de vivo. E ela diz que nós temos medo da morte, né? Todos temos, o senhor Maurício disse bem, né? Instinto de conservação que está presente em nós. Agora, quando esse medo é exagerado, né? Ela até usa o termo aqui, maníaco-depressivas, acontece uma coisa que parece bastante contraditória muitas vezes, né? A pessoa se mata antes de morrer. Tem tanto medo da morte que se mata. Já pensou que coisa estranha? Ele diz aqui, ó, paradoxalmente, nas expressões maníaco-depressivo, levando o paciente a suicidar-se ante o temor de aguardar. Então, nós somos meio estranho mesmo, né? Nosso comportamento. Então, a gente teme a morte porque receia a vida. Ela faz um jogo de palavras aqui, né? A gente tem medo de enfrentar a nós mesmos, né? Aquilo que nós estudamos até hoje, vários capítulos, né, desse homem integral, né? Essa necessidade que ela passa, que nós precisamos nos olhar, nos conscientizar de nós mesmos. Então, esse medo de enfrentar a vida muitas vezes leva ao temor da morte também. Então, não quero enfrentar a morte, tenho medo da morte, né? E ela fala que a gente foge, né, da morte, às vezes se entregando até a vícios, né, em brigar dos sentidos consumidores, das emoções perturbadoras, e acaba partindo antes do tempo por conta desse medo que causa doença, e a doença abrevia a vida. Então é uma coisa meio contraditória o nosso comportamento. Barça Novo parece que saiu, né? Parece. Você quer comentar um pouco, Francisca? Como é que você vê a morte? Todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. Todos nós, né, temos medo. Perfume Fantástico agora, vamos fazer no funeral dele antes de morrer. Mandou todo mundo para ir para o funeral dele. Pronto. Tá vendo? Aí ele fez uma festa, né? Fez uma festa. Convidou 100 pessoas para mais 300. Tem uma música que fala mais ou menos nisso, acho que é de Noel Rosa, né? Quando eu morrer, não quero nem choro nem velo, quero uma fita amarela gravado o nome dela, né? Samba, que é festa. Mas a gente não sabe se isso é sincero mesmo, né? A pessoa realmente quer isso. Não sabe ainda que o dia vai ficar vivo ainda, né? Gostamos da nossa vidinha. Eu estava me lembrando de uma coisa aqui. Sim. Quando você fala da desencarne, né? Acho que mesmo entre nós espíritas, nós precisamos de, talvez, modificar a nossa linguagem ao falar. Que, por exemplo, mesmo no meio espírita, até nas obras espíritas, a gente vê, assim, olha, pergunta assim, você, fulano, tente cuidar da sua alma. Pensar de quando vier a morte, o que será de sua alma? Eu acho que essa linguagem é uma forma de dizer que nos distancia da realidade, né? Porque, por exemplo, será que eu vou encontrar minha alma quando eu chegar lá?
O que você acha, Odilon? Eu, será que eu vou encontrar a minha alma lá? Não, eu não vou encontrar a minha alma. Então, Porque aí a gente tem que começar, talvez, melhorar a nossa linguagem quando se nossa fala disso. Que linguagem. eu pensar assim, porque eu posso ter geralmente eu tenho um cachorro, eu tenho uma bicicleta, tenho um carro aqui na Terra, mas eu não tenho alma, porque eu sou o próprio, eu sou o próprio. Então, quando você fala que eu tenho alma, me distancia, porque quem vai sofrer lá não vai ser eu, vai ser minha alma. Então, o problema é dela, né? Aí é o problema dela, não é minha mais. É minha alma que vai sofrer, deixa o problema dela. Agora, quando eu começar quando eu entendo que eu não tenho alma, né? E que eu sou eu mesmo, lá no Paulo de Cisal, quando eu desencarnar, eu não vou encontrar com minha alma, vou encontrar comigo mesmo. Eu, Maurício, estou lá dessa mesma forma que eu sou aqui hoje. Eu vou chegar lá lembrando eu vou ter até de começo, a gente geralmente tem o mesmo corpo, né? O semelhante, né? O espiritual, mas semelhante. Lembrando dos filhos, lembrando da esposa, lembrando dos pais, lembrando dos irmãos, lembrando dos amigos, lembrando das coisas que gostava, né? Tendo os mesmos ódios e as mesmas dores, as mesmas alegrias, os mesmos amores, né? A gente vai ser o mesmo que está aqui, chega lá. Agora, quando a gente fala da alma, para mim, eu acho que distancia um pouquinho, dá uma ideia um pouco equivocada da realidade. Penso assim. Não, mas é isso mesmo, né? Não é o. Eu tenho um corpo, né? Eu não sou. Eu sou um espírito, né? Eu tenho um corpo. É o meu corpo, não o meu espírito. Mas a gente inverte mesmo. E até nessa questão do nascer e morrer. A gente ouve o tempo todo, né? Dito assim, que a gente. Talvez, se a gente devesse ter medo de nascer, né? E alegria ao partir, missão cumprida, né? Vou para a pátria espiritual, para onde é a minha morada verdadeira, real, né? Aqui é uma passagem, mas a gente não vê assim, não. O meu pai fazia uma analogia seguinte, que eu sempre gosto dela. O pai falava assim, que naquela época usava muito pegar as empreitas, né, para trabalhar. Então você vai, naquela época usava muito derrubar os matos, né, preparar uma roça. Aí você pega uma empreita e você sai de casa e vai para a empreita. Aí você fica lá 2, 3 meses lá naquela empreita, né? Então quando você saiu de casa e como se você nasceu lá, né? Aí depois, quando você terminou a empreita, você voltou para casa. Aí é a morte. Veio para casa. Então é uma analogia muito legal, Muito porque bem. não é melhor ir para casa, você não vai lá para. Vai lá para aquela empresa trabalhar, fica 2 meses lá trabalhando, sol a sol. Aí depois, a alegria imensa quando vem para casa, vê a esposa, vê os filhos, seus amigos, né? Aqui é uma alegria imensa, que ele terminou a tarefa dele lá, e ele veio. Então, no mesmo caso, assim, quando nós saímos de lá, reencarnamos, nós vimos para a tarefa. Aí, quando termina a tarefa, a gente volta para casa. E a gente acaba entendendo isso totalmente contrário, né? E, na verdade, Inverte. é isso que você falou, Odilon. Então, a morte, o encarne, a encarnação, né? O nascimento, que é mais dramático. Depois o desencarne e ir para casa. É inverso, né? Estamos sempre É, invertendo as coisas. Vamos para frente, né? Próximo. Próximo quadro. Próximo quadro. Esse é meu, né? é, O homem, acreditando-se previdente e ambicioso, aplica o tempo na preparação do futuro e na preservação do presente. Nós valorizamos muito o presente, quer dizer, nós valorizamos muito a matéria, as posses, ambicioso, né? Previdente, a gente justifica assim, não, mas eu estou me prevenindo, né, para minha velhice, para os meus filhos, isso, mas na verdade é a ambição.
Entretanto, poderia e deveria investir parte dele na reflexão do fenômeno da morte, de modo a considerá-lo natural e aguardá-lo com tranquila disposição emocional, nem o desejando ou sequer evitando driblá-lo. A educação que se lhe ministra desde cedo, face ao mesmo atavismo apavorante da morte, é centrada no prazer, nas delícias do ego, nas vantagens que pode retirar do corpo, sem a correspondente análise de temporalidade e fragilidade de que se revestem. Graças a essa inadvertência, expocam-lhe os conflitos, as fobias, a insegurança. O movimento diário de análise em torno da vida física predispõe a criatura a projetar o pensamento para mais além do portal de cinza e de lama em que se deteriora a organização somática. Então nós somos educados, né, a temer a morte, né, a apavorar. O temor à morte, como foi dito, né, até uma coisa necessária, né, faz parte do nosso instinto. Mas esse apavor que a gente tem, esse mistério, né, que envolve tudo isso aí, né, a gente cria muitas inseguranças. Então a gente olha assim a morte como uma coisa aterrorizante. Tudo no mundo físico é impermanente. E tal impermanência pode ser vista sob duas formas: a exterior, ou grosseira, e a interior, ou sutil. Então, o nosso mundo, né, tudo passa. Sempre a gente ouve falar isso, sempre a gente repete também. Repete até para nós mesmos, principalmente quando está passando por momentos de dificuldade, crises. Vai passar, que passe logo, principalmente se o momento é de dificuldade, né? Então a gente sabe que é a impermanência, né, de tudo, né, tanto física, tanto exterior, né, quanto interior. Nada é sempre igual, embora a aparência que preserva nos períodos de tempos diferentes. Por isso mesmo, tudo se encontra em incessante alteração no campo das micropartículas ante o instante em que a forma se modifica. Fase sutil de impermanência. Um objeto que se arrebenta em um corpo vegetal, animal e humano que morre, passam pela fase da transição exterior grosseira para outra estrutura, experimentando a morte. Então é a transformação constante, né? Tudo se transforma. É Lavoisier, né? Nada se perde, tudo se transforma, e assim vai. Então tudo passa e a gente, nós espíritas, nós estudamos bastante sobre essa questão da morte, sobre a questão da vida após a morte, sobre os valores e tudo mais, mas ainda assim parece que alguma coisa dentro da gente não tem muita certeza, porque a gente tem, às vezes tem alguns de nós que tem pavor mesmo da morte, né? Não quero saber disso não. Então a gente ainda, ela diz aqui que pode ser fruto, né, da educação. Quando ela fala da educação, não é só dessa vida, né? Pode ser de vidas passadas, né? De várias passagens que nós fomos acumulando esse terror e que a gente está buscando vencer com conhecimento, com aprendizado. É isso, gratidão. Seja bem-vindo de volta, Barçanufo. Pois é, não, mas eu pensei que era vocês que tinham saído. Pessoal, saiu todo mundo, só deixou eu, né? Pois é, porque a morte é assim, era para ser uma benção para todo mundo da morte, né? Mas infelizmente para uns não é benção não, o negócio é porque Deus criou nós estamos encarnados aqui, mas a benção é a morte. A pessoa, se não tivesse a morte, aí é que estava ruim mesmo, né? Que ia apodrecer, né? A morte do corpo, né?
A morte é tão boa que a gente morre e nasce de novo, é igual um pé de arroz. Ele nasce bonitinho, tudo certinho. Então, é uma benção muito grande. Agora que nós não quer, quem não quer, aí é o problema, não é de Deus, não. Ah, ninguém quer a benção, quem não quer, aí eu fazer o quê, né? Embaixo, morre feinho, mas nasce bonitinho, né? Pois é. A pessoa viver 150 anos, que jeito que ia ficar. Mas tem gente que vive e ainda anda para algum lugar, faz alguma coisa. Né? Mas é a benção, né? É Mas, uma benção. Isso aí. mas hoje tem solução para essas coisas também, viu? A aparência física é mantida. Às vezes por dentro a coisa não está muito boa, mas o exterior é aparência. Dá para É consertar um pouco, hein, ô, Dilon? Dá para consertar um pouco. Para dar uma Não dá para disfarçada. consertar muito, não, viu? Ah, a idade não tem essa, não. Pega É, para todo mundo. mas conserta bastante. Tem muitas pessoas que estão assim, bem jovem ainda, tá velho, mas pelos tratamentos, né? Que faz, cirurgias, dribla bastante. Mas não dribla 100% não, viu? Vai passar de 100 anos e o negócio fica bem complicado. Aí não tem jeito mais não. Então, aí se a pessoa chegar lá, for uma pessoa boa, é uma benção muito grande. Chega lá e vai encontrar os amigos, parentes, vai tanta coisa boa esperando. Agora, se for uma pessoa ruim, aí vai fazer o quê? Aí a morte não é boa também, não, né? É, Mas ele recebe a assistência dos espíritos, né? Mesmo que lá ninguém tem ódio de nada, nem mágoa, né? Sabe, o tratamento, aí vai acabando aquilo, já vai se curando. Ok, seu Maurício. Seu... aqui ela fala que é importante a gente aguardar, né, com tranquilidade esse momento da morte, né, com a disposição emocional tranquila. Aí fala que nem desejando a morte e nem tentando driblá-la, né? Evitando driblar esse fenômeno, né? Porque não adianta fugir dele. Então a gente tem que esperar tranquilo, com disposição, aceitando, né? Não buscando, porque se nós buscarmos a morte do corpo, nós seremos suicidas. Seu Maurício, lembrando, o senhor talvez tenha até conhecimento também, tem aquela passagem onde um senhorzinho estava capinando, né? Diz que um local assim, e daí chega alguém e pergunta para ele: se você soubesse que você ia morrer amanhã, o que você ia fazer? Capinar. Quer dizer, mais ou menos isso, né? Continua a vida, não é nada de ficar criando preocupações e tudo mais. É aquele que está tranquilo. Eu fiz tudo dentro do que é certo, né? Não preciso ficar criando preocupações. Continuar, né? Continuar a uma vida normal, tranquila. Né? Aí trabalhamos da hora da morte até. Aí quando vem a morte nem se lembra. Passou, né? Mas hoje a gente vê em casos de pessoas que faz realmente mudar um pouquinho para melhor ainda mesmo. Pessoas que, quando descobrem que vai morrer, alguns tentam a curtir a vida na sua melhor forma material, né? Mas tem muitas pessoas que, acho que talvez a maioria, quando sabe que vai morrer, que vai desencarnar, elas mudam para melhor. Elas passam a ser melhores, passam a amar mais, né? Passa a tentar corrigir mais seus defeitos, né? Então, quando a pessoa sabe que a morte está chegando, tem essa tendência de melhorar. Isso é muito bom. Tá chegando o dia de prestar conta, então tem que chegar lá e prestar a conta direito, né? Significa que nós, que já estamos mais perto do termo,
nós estamos mais perto do final da caminhada, então a gente tem que pensar nisso, né? E pensar mais. Como eu já estou perto mesmo, né, Márcia? Já tenho mais passado que futuro. Já faz tempo que eu estou pensando nisso. Tem mais passado que futuro. Eu já vivi quase 70, né? Não vou viver mais 70, né? Então, tem que... Mais da metade você já viveu aqui na Terra, né, Márcia? Com certeza. Se Deus quiser, na hora que chegar, né, eu estou aqui. Agora, enquanto não chega, eu estou pelejando para melhorar espiritualmente, é claro, né? A questão de fugir do desencarne, né? Não tem aquela historinha que conta que o cara, quando chegou perto do seu desencarne, que a morte chegou para buscar ele, né? Aí vou mudar o nome da cidade para Palmas e Porto. Então o cara morava em Palmas, aí ele viu a morte, falou assim: meu Deus, a morte vai me pegar. Aí correu e para Porto, foi embora. Eu não vou ficar aqui, vou fugir da morte. Aí a morte andou e perguntou ao cara: cadê aquele fulano que estava bem aqui, ali? Eu tenho um encontro marcado com ele amanhã em Porto. Ixi. Quer mostrar que o dia do desencarne nosso tem como fugir, não. Tem não. Mesmo. Infelizmente, muita gente morre antes da hora, né? Esse de acidente, né? Quase todo morre antes da hora, né? Mas muita gente. E o antes da hora significa pelo suicídio consciente ou não, né? Com certeza. Cada um é responsável pelo seu corpo. Mas na sua morte, no caso normal, todo mundo tem que ser na hora, né? Tem que pensar assim, esse corpo aqui que Deus me deu, eu sou responsável por ele. Se eu morrer antes, eu tenho que prestar conta. Né? Vamos pro próximo. Esse é seu, né, seu Maurício? Ainda sobre a morte. A morte, todavia, não elimina o contínuo da consciência após a disjunção cadavérica. Que desde cedo cria-se o hábito da meditação a respeito da consciência sobrevivente, independente do corpo, a morte perde o seu efeito tabu de aniquiladora, odienta, destruidora do ideal do ser, da vida. O tradicional enigma do que acontece após a morte deve ser de interesse relevante para o homem que, meditando, encontra o caminho para decifrá-lo. Deixar-se arrastar pelo pavor ou não lhe dá, não lhe dá, espera aqui. Deixar-se arrastar pelo pavor ou não lhe dá qualquer importância, constituem comportamentos alienantes. A curiosidade pelo desconhecido, a tendência de investigar os fenômenos novos são atrações para a mente perquiridora que encontra recursos hábeis para os cometimentos. A intuição da vida, o instinto de preservação da existência, as experiências psíquicas do passado e psicológicas do presente atestam que a morte é um veículo de transferência do ser energético pensante de uma fase ou estágio vibratório para outro, sem expressiva alteração estrutural da sua psicologia. Assim, morre-se como se vive,
com os mesmos conteúdos psicológicos que são os alicerces: inconsciência, do eu racional, consciência. Nesta panorâmica da vida no corpo e da morte do corpo, ressalta um fator decisivo no comportamento humano: o apego à matéria, com as consequentes emoções perturbadoras e extratos do comportamento do comportamento contaminado jacentes na personalidade. Eu acho que foi mais ou menos o que a gente até já tinha comentado, né? Que nós somos os mesmos quando nós desencarnarmos, nós somos os mesmos, né? Não somos diferentes, não. Se eu odeio o Baixanufo, quando eu desencarnar, eu odeio o Baixanufo. Mas se eu amo o Baixanufo, quando eu desencarnar, eu continuo com aquele mesmo afeto, né? Se eu sou apegado às coisas materiais aqui na Terra, quando eu desencarnar, eu ainda continuo apegado às coisas materiais. Então, se eu sou orgulhoso, acho que sou melhor que os outros, quando chegar lá, eu vou continuar me achando superior. Ou seja, nós somos os mesmos. Por isso, até que eu tinha falado antes, naquela fala que eu disse antes, bateu bem com isso aí, que nós não encontramos nossa alma lá, porque nós somos o próprio, né? Quando a gente fala que a gente... O que você vai fazer da sua alma, né? Dá essa ideia que a alma é como se fosse um outro ser. Mas, na verdade, somos nós mesmos, né? Quando chega lá, o Maurício chegou lá com as mesmas ideias, com as mesmas ignorâncias, com as mesmas sabedorias, com a mesma má vontade, ou a mesma boa vontade, o mesmo ódio, o mesmo amor, né? Continua. Então, se eu tenho apego aos meus filhos, quando eu chego lá, eu continuo apegado aos meus filhos. Se eu sou apegado ao meu pai, eu chego lá, eu continuo apegado ao meu pai. Se eu sou apegado à esposa, eu chego lá, eu continuo lembrando dela. Então, nós somos mesmo, né? A consciência que vai é a mesma, não é diferente. Eu acho que é aí que ela nos mostra que a gente tem que estar consciente disso. Que a morte, fala aqui que é uma transferência. O fenômeno da morte faz uma transferência de nós, que estamos aqui no corpo físico, para o mundo espiritual. E ela fala quase a mesma coisa, porque realmente é quase, porque pode mudar, né? Alguma coisa lá, quando a gente chega lá, como a gente tem condição de enxergar melhor as coisas, então alguma coisa vai mudar, mas nós somos mesmos com pequenas alterações no nosso modo de pensar e agir. Somente. E essa consciência, e essa consciência, né, de pós-morte, né, de quando chega lá, é muito variado, né? Tem pessoas que continuam igualzinho aqui, até mais apegado, né? Tem alguns que têm uma visão mais ampliada, né, que melhora um pouco a visão. Essa é a notícia que a gente tem do outro plano. Mas ela chama atenção aqui que a gente deve estar sempre preparando, né? Que ela vem. A gente está sempre tendo essa consciência, né? Meditando, né? A gente sobre essa situação que nós vamos enfrentar, né? Mais cedo ou mais tarde. O instinto de preservação e tudo mais é bom, é necessário, né? Mas isso não pode ser uma coisa doentia. Então está sempre preparando a viver o melhor possível aqui. E o melhor possível é fazer o que é certo. Aprendizado, consciência, vencer os nossos instintos ainda permanecem conosco, né? E os nossos vícios emocionais ou físicos, buscar uma vida melhor aqui, né?
sem apegos, cada dia mais. Muito bem, alguém mais? Ainda está sobre a morte. Sob um ponto de vista, a manifestação do instinto de conservação é valiosa, né? Por limitar os 3 varios do homem, que diante de qualquer vicissitude apelaria para o suicídio, qual acontece com certos psicopatas. De certo modo, frenado inconscientemente, enfrenta os problemas e supera-os com a ação eficiente do seu esforço dirigido corretamente. Então a gente tem um instinto de conservação que é para evitar que a gente faça muita besteira e previe essa vida, né? Antecipe a morte. Então, e ele fala aqui que tem pessoas que faz isso, né? Ela fala certos psicopatas. Psicopata é aquela pessoa que ela não tem, assim, é destituída de emoções, né? de sentimentos. Então, não é mal, nem bom, é simplesmente ela não tem essa compaixão, né, pelo outro, essa questão interior com ela mesma até. E aí ela não tem esse medo também, né? Não está presente nela. Por outro lado, os esclarecimentos religiosos, embora a multiplicidade dos seus enfoques, demonstrando que a morte é o período de transição entre 2 fases da vida. 2 fases da vida. A vida continua. A vida aqui, a vida ali, no meio, a vida física, né? Então, a vida real. Contribui para demitizar o pavor do aniquilamento, tá? Essa consciência. Definitivamente, as experiências psíquicas, parapsicológicas e mediúnicas provocadas ou naturais têm trazido importante contribuição para equacionar o problema da morte, dando sentido à existência. Então, a doutrina espírita ela tem um papel muito importante nessa questão, né? Porque a gente sabe que a morte não existe, como muitos dizem, né? Com a destruição de tudo. A gente sabe que a vida continua. Então, a gente precisa desapegar, né, das coisas. Conscientizando-se, o homem dá continuidade do ser pensante após a transformação do corpo, através da morte da forma, alteram-se-lhe totalmente os conceitos sobre a vida e a sua conduta no transcurso da experiência orgânica. De qualquer forma, reservar espaços mentais para o desapego das coisas, das pessoas e das posições, analisando a inevitabilidade da morte, que obriga o indivíduo a tudo deixar, é uma terapia saudável e necessária para um trânsito feliz pelo mundo objetivo. Ela dá uma receitinha aqui no final, né? A gente desapegar das coisas, das pessoas, das posições, né, dos cargos, e saber que nós somos e tudo isso passa, né? Então aquilo foi dito até, né, da gente se assumir, né? A gente se preocupa muito com a imagem, né? O que os outros vão pensar? Não tem muito dessa frase? O que os outros vão pensar, né? Isso é tanta bobagem, né? Eu ser mais autêntico, né? Eu buscar a minha identidade é a melhor forma de eu conviver comigo mesmo, né? Então, muitos dos problemas que nós temos emocionais e psíquicos tem a ver com essa falta que nós temos de nos assumir como somos. Aí vem as timidez, vem as representações, como ela diz ali, né? Em algumas passagens, nós representamos papéis. Muitas vezes nós temos que representar papéis mesmo, né? Tem necessidades, né? Dependendo do ambiente e tal, né? Está num ambiente religioso, você tem um comportamento, num ambiente de lazer você tem outro, né? Assim vai. Mas isso dentro da medida daquela questão social, né? Do relacionamento social necessário. Mas às vezes a gente exagera isso aí, né? A gente
o tempo todo é um fingidor. Não somos o que somos, o que aparentamos ser. Olha os 15 minutos aí. Gratidão. Gratidão. Então o tempo já está contado, né? Então vamos iniciar nossa vibração. Então vou começar